Vamos buscar mais do Senhor essa noite, amém? Eu vou começar pedindo para vocês para pegar o celular, só agora. Você vai pegar o seu celular e vai apontar para o QR Code que vai aparecer aqui, que as meninas vão colocar. E tem uma pergunta, a gente vai fazer uma nuvem de palavras. Quem já fez nuvem de palavras? Se não fez, vai fazer agora. Olha só, é uma pergunta. Quais são as emoções ou pensamentos que surgem em momentos de insegurança que você tem? Você vai me responder com uma palavra só. Aponta o seu celular e vai aparecer aí a pergunta. Apareceu? Não? Aí a pergunta é: quais são as emoções ou pensamentos que surgem em momentos de insegurança que você tem? Responde aí. Todo mundo respondendo, por favor. Eu preciso da sua resposta. Tá aparecendo ou não? Não tá lendo? Vamos ver. É o meu. Ele não está mesmo lendo. Cadê a Laís? Socorro, Laís. É só alguns? Nossa, nem o meu vai. Quem foi? Pouquinho, né? Ajuda aí, meninas de trás. Conseguiram ou não? Foi? Quem respondeu? Tá. Manda aí. Hoje nós vamos falar sobre segurança, amém? Já foi para lá, ó. Quem está aí no link, no grupo da conferência, pode colocar. Quais são as emoções ou pensamentos que surgem em momentos de segurança? Você está em segurança? Está inseguro, como a gente ouviu agora aqui na canção? E quais são os pensamentos que passam assim pela sua cabeça? Ou a emoção que passa na sua cabeça no momento de segurança, de insegurança? Medo? Que mais? Diga aí. Preocupação. Ansiedade? Que mais? Tristeza. Todo mundo já colocou? Pode trazer o resultado aí. Que mais, gente? Diga aí. Angústia. Quando você está inseguro. Só eu me sinto às vezes segura aqui? Não. Levanta a mão quem sente. Amém. Se você sente ou sentia, a gente vai hoje atrás dessa segurança no Senhor. Amém? Amém? Vamos lá? Olha aí, apareceu aí várias coisas que colocaram. Então, aflição, né, assim, medo, preocupação, ansiedade, desespero, dúvida, desânimo, choro, dor, tristeza, né? E o maior deles aí, então, foi o medo. Que a gente, em momento de insegurança, a gente acaba sentindo. Pode tirar. Obrigada, gente. Pode colocar o tema aí da palavra. Eu vou falar um pouquinho, eu vou falar sobre segurança e antes eu queria trazer para você o que é insegurança, tá? A insegurança é um estado emocional caracterizado pela falta de confiança em si mesmo e no outro. E afeta aí diversas áreas da sua vida. Então, por muitos motivos que muitas vezes a gente não consegue caminhar, é por conta dessa insegurança que nós sentimos. E a gente precisa ir para o Senhor para que a gente possa se sentir cada vez mais seguro nele, amém? E uma das principais características de insegurança, pode mudar aí, meninas, é a baixa autoestima, que é a sensação de inadequação.
né? Que você se sente, muitas vezes, com uma percepção negativa de você mesmo. Você fala, eu não consigo, né? Eu sou incapaz de alcançar objetivos. Medo de rejeição, que também é um temor constante de não ser aceito ou amado pelos outros. Isso são algumas inseguranças que nós acabamos sentindo. Necessidade de aprovação externa, né? Então você sempre quer chamar atenção de alguma forma. E aí você tenta ver e começa a pensar aí se tem alguma coisa a ver com você, ok? Dificuldade em tomar decisões. Então você vai numa loja, fica, vai embora sem comprar nada. Quem é assim? Evita, nem vai na loja, já para não ter o problema de não gastar, né? É isso aí. Então, comparações constantes. Então, você se compara. Isso também é uma característica de insegurança. Você sempre está se comparando com o outro. Ah, se eu fosse assim. Ah, se eu tivesse o cabelo dela. Ah, se eu tivesse a roupa dela. Ah, se eu tivesse o marido dela. Não, né, gente? Né, gente? Então, se eu tivesse a casa que ela tem, ou a casa que ele tem. Então, uma comparação, né? Desfavorável, você vai se sentindo inferior, porque você não conseguiu aquilo que a outra pessoa conseguiu. Então, procrastinação, que é deixar as coisas, né, adiar as tarefas, porque você sente insegurança de fazer aquela tarefa ou aquilo que você precisa fazer. E isso também te causa insegurança. Excesso de perfeccionismo. Quem é perfeccionista? Levanta a mão. Eu não sou perfeccionista. Não é mais. Olha, já estão dando nomes aqui. Não pode dar nome da irmã. Busca incessante por perfeição, com medo de cometer erros, né? Então você não quer cometer erros, então você é perfeccionista. Tudo tem que ser certinho. Certinho. Aí você não pode. Você vai na casa da irmã, você tem que tirar o sapato para entrar, porque, né? Coisas assim, né? De perfeição, tem que ficar muito, muito, muito bom. Senão, dificuldade em expressar seus sentimentos, que é o receio de se abrir emocionalmente, né? Por medo de julgamento ou por medo de rejeição. Então, você acaba não falando os seus sentimentos ou aquilo que você sente. E aí, porque você acha que você vai ser julgada ou vão pensar mal de você, né? Então tudo isso são características de insegurança. E a insegurança, como vocês colocaram aqui, ela é causada pelo medo. A pessoa que é insegura, ela tem medo. Então ela tem medo de se frustrar, ela tem medo de frustrar a outra pessoa, ela tem medo de não ser capaz, ela tem medo de não conseguir. Ela tem medo de ficar sozinha. Olha quanto medo, gente. Parece aqui os fardos que a Malu estava carregando. Medo de ser abandonada. Medo de ser rejeitada. Então, tudo isso causa insegurança. Medo de... assim, esse sentimento de inferioridade. Então... E na infância, a gente acaba desenvolvendo todas essas crenças, né? Todas essas experiências ali na infância, que não são necessariamente, assim, às vezes um bullying ou um trauma, mas a gente acaba desenvolvendo esse medo, essa insegurança na infância. E às vezes a gente nem lembra, né? Eu lembro que eu tinha uma mania que minhas irmãs vão lembrar, que eu comia bem devagar. Por quê? Né? Eu comia bem devagar. Então, come mais rápido, menina. E eu não conseguia. Né? Eu comia bem devagar. Eu pegava alguma coisa para comer. Não era assim? Aí eu comia bem devagarinho. Todo mundo terminava e eu lá. Aí todo mundo falava, por isso que você é magra. Porque você come assim, mas sabe o que era? Mesmo, mas eu não conseguia identificar. Agora eu consigo identificar coisas que aconteceu comigo na infância.
Porque eu comia devagar, porque a gente, às vezes, minha mãe comprava uma bengala para dividir em 7. Eu não tinha dinheiro. A comida também, né? Era pouquinha tudo. Todo mundo sentava lá junto para poder comer. Então, eu tinha medo de não ter a comida. Ou eu tinha medo de... Então, eu comia devagar para que eu pudesse ter mais, né? Mais comida durante um tempo maior. Guardava coisas. Então, era para me proteger. Entende? Então, de repente, na sua infância, você também teve algumas coisas, alguns traumas... E coisas que você acreditava e que sua família acreditava, que te causava a insegurança que você tem hoje. Consegue entender, não? Sim? Então, assim, a gente traz pra gente, pros nossos relacionamentos, pro nosso casamento, pra escola, pra faculdade, a gente traz as coisas que a gente viveu na infância. Por isso, a necessidade da gente se conhecer. E da gente falar sobre isso também. Eu posso falar para você, como eu vou falar, sobre segurança em Deus. Mas você precisa identificar isso para que no dia a dia, Deus e o próprio Espírito Santo, Ele possa te limpar, Ele possa te curar, amém? Nessa noite o Senhor quer trazer cura para você, amém? Levanta a sua mão, receba a cura do Senhor nessa noite, amém? Para que você possa receber mais fé e para que você possa receber... que você possa estar dentro do propósito que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Então, existe esse comportamento que a gente traz da infância para a vida adulta. Então, essa imagem que a gente tem de si mesmo. Então, se eu fui muito cobrada, se eu fui muito criticada, né? Eu tenho os medos e os receios e eles acabam se repetindo na vida adulta. Porque aí eu vou, né, na hora que eu for comprar uma roupa, eu sou insegura. Então, a gente volta lá, né? Aí eu tenho de necessidade de aprovação, preciso que todo mundo esteja me falando que eu sou bonita, né? Que eu tenho belos cabelos. Que eu tenho alguma coisa, porque eu preciso que a pessoa diga isso para mim, porque eu sou insegura. Ou eu preciso ter a atenção da pessoa. Né, algo que ela me fale, ou, né, que a pessoa, poxa, passou por mim e não me cumprimentou na igreja, passou por mim e nem falou comigo. Eu tinha muito isso quando eu cheguei na igreja. Eu tinha muito, não percebia. Tinha muitos ciúmes, né? Então tudo isso a gente precisa se perceber para que não acabe não dando problemas no seu próprio relacionamento, muitas vezes com o seu marido ou com o seu futuro marido. Aí as meninas que são solteiras, quem é solteira? Levanta a mão. Tem poucas, mas estão aqui, então a gente precisa falar delas. Ok? Então a pessoa insegura, ela não consegue entender quem a ama muitas vezes, né? Ela não consegue aceitar esse amor. Né? A pastora Sandra já falou que ela teve dificuldades no casamento, né? Por conta de algo que aconteceu na infância dela, que foi o abuso. Ela também já falou isso aqui. Ela foi abusada na infância e aí ela trouxe isso para o relacionamento. Por quê? Porque ela precisava de cura e o Senhor trouxe cura. Amém? Então a gente precisa identificar, porque às vezes a gente acha que eu sou assim mesmo. E não é. É algo que Deus precisa te curar. E o Espírito Santo está aqui hoje, amém? Para te curar, porque Ele tem um propósito na sua vida, mas para você ir além, você precisa de cura. Senão você não consegue fazer o que Ele está te pedindo para fazer. Você fica dando um monte de desculpa. E aí fica procrastinando e falando, isso aí não é para mim não. Deixa isso para depois. Não, isso é para as mais novas, né? Então, você precisa identificar isso, essa raiz, né? E a raiz da insegurança, ela muitas vezes é a solidão, né? A pessoa, ela é muito sozinha. E saiu uma pesquisa que eu não consegui trazer aqui para vocês, de que as pessoas estão cada vez mais solitárias. E elas estão gostando disso, né? Elas gostam disso, porque fica lá ela e o celular. Ela e o celular. Quem tem celular, levanta a mão. Não é? É o companheiro das pessoas hoje em dia. É o companheiro das nossas crianças. É o companheiro dos nossos adolescentes.
E aí a gente fala, eu não preciso ir na casa de fulano, né? Eu não preciso ir na casa de ciclano, eu não preciso daquela pessoa. Né? Aí a gente deixa de tomar café, a gente deixa de tomar café com bolinho, né, Lu? E eu não, né? Eu sempre tô ali falando, Lu. Aí eu mando uma carinha de que eu quero bolinho. E até coloquei lá no meu status. Por quê? Porque é meu bolinho terapia. Então é o meu momento. Não é assim que fala? É o meu momento de ficar com a minha irmã e comer o bolinho dela. Aí depois eu tenho um outro momento de arrumar o meu cabelo e conversar com a minha outra irmã. Tem o meu momento. E vai assim, vai. Pois é, porque eu tenho 5 irmãs, graças a Deus. E aí, gente, vocês precisam, não podem deixar de ir na casa da sua amiga. Porque a gente precisa de pessoas, você não pode ser solitária, né? E vamos abrir aqui em João 15:15. Ele fala assim. Consegue abrir aí? Senão você abra a sua Bíblia. João 15:15 diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. Então, Jesus, ele é o seu amigo. E você não precisa se sentir só. Amém? Você não precisa se sentir só nem solitária. Jesus sempre vai ser o seu amigo. Ele é o seu Salvador e ele vai falar para você o que fazer, né? Para que você possa viver o propósito dele e não fique sozinha. Outra coisa que é uma raiz da insegurança é a escassez. E aí a gente sempre vê o copo meio vazio e meio cheio, né? E aí e é o tipo do olhar, é o olhar que você tem para as coisas. E Jesus, ele nos fala que nós somos mais preciosos que os pássaros, né? Ali em Mateus 6:26-29. Vamos ler? Eu estou apressada, né, Gabi? Não? Tá. Então vamos lá. Mateus 6:26-29 diz assim: observem as aves do céu, não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu como eles. E muitas vezes a gente vê as coisas como um copo meio vazio, né? E a gente tem medo da escassez, a gente tem medo de perder as coisas. E Deus é o nosso provedor, amém? E aí você se acaba de trabalhar, trabalha, porque você não quer ter essa insegurança de ter a escassez das coisas. Né? Você precisa ter as coisas. É claro, gente, a gente precisa trabalhar, né? E a gente precisa das coisas, mas nós precisamos crer nesse provedor que é o Senhor. Amém? Às vezes a gente acha que a gente está bombando, né? E a gente acha que agora eu tenho um emprego, né? Que eu preciso e bibibi, bababá. Mas, gente, Deus é o nosso provedor. Ele é o soberano. Ele é o todo-poderoso. Então você precisa confiar que Deus vai prover todas as coisas para você. E parar de trabalhar tanto assim. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Não trabalhe tanto assim. Deus é o seu provedor. Amém. Vamos lá. Uma outra coisa é a carência, né? Que a gente também já falou aqui. E Deus é o seu amor. Deus é amor. Amém? Né? Deus é o próprio amor, é o amor encarnado. Então, se você estiver carente, para onde você vai? Né? Onde a Malu foi aqui, para o amor, para você se encher da palavra, se encher do seu amor, daquilo que Jesus é, da pessoa de Jesus. E aí você vai ficar satisfeita. Muitas vezes essa raiz é um não pertencimento, né? Você não pertence a grupo nenhum, você, né, ou
Todo mundo aqui participa da célula? Vamos lá, levanta a mão. Muito bem, você precisa participar da célula, você precisa ter esse senso de pertencimento, né? Adão e Eva estavam ali com Deus, face a face, falando com Deus às tardes, né? Estava ali conversando com o Senhor. Adão tinha aquele tempo, aquele momento. E aí, por um erro, eles perderam esse encontro, né? Aquelas tardes que ele tinha de relacionamento. E aí ele não pertencia mais, não tinha mais aquele, né, aquele contato que ele tinha direto com o Senhor. E nós temos. Porque Jesus nos trouxe isso, amém? Então Jesus nos trouxe de volta para Deus. E aí a gente tem esse pertencimento novamente. A gente pertence a Deus. Você não está sozinha. Você não precisa ter solidão, amém? Porque o Senhor é com você. Porque Jesus está com você. Então, lá em 2 Samuel 22:3 diz: o meu Deus é a minha rocha, em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. És o meu Salvador, que me salva dos violentos. Amém? Então, em 2 Samuel 22:23 diz que o Senhor é o poderoso Salvador. O Senhor é a minha rocha. Nós temos que lutar, queridas, a gente tem que lutar contra uma frieza que tem vindo. E ela tem vindo de uma forma muito grande. E a gente tem feito as coisas no automático. E sabe que o que vai nos livrar dessa frieza? Muitas vezes com Deus, com o Espírito Santo, de você não sentir, de você não perceber a presença de Deus, é a oração. Você precisa orar. Você precisa estar disposta a orar. Não só orar, e a gente precisa mesmo pedir ao Senhor, mas orar por comunhão com Deus. Amém? Quem está dormindo, diga eu. Oi. Então a gente precisa, né? Amadurecer, não ser imaturo, né? Não ficar com mimimi, perdendo o propósito precioso que Deus tem para a sua vida. Eu preciso entender que eu sou amada. Coloca aquele lá da noiva para mim. Deus te ama. Fala assim: Deus me ama. Você é amada, amém? Você é amada, você é querida. Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas. Você é a noiva de Cristo, amém? Então você não precisa ter essa insegurança. Quando isso cair dentro de você, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar dentro de você. Quando você receber a revelação do Espírito Santo, coloca sua mão assim. Fala: Senhor, eu recebo essa revelação de que eu sou amada, de que eu sou querida, de que eu sou a noiva de Cristo. Amém? Aplauda o Senhor, porque foi por um alto preço que Jesus nos salvou. Amém? Então eu sou o motivo do sacrifício de Jesus. Você é o motivo. Você é muito amada. Vai vir muitas inseguranças, vai vir coisas do passado, mas você vai falar: eu sou amada. Eu sou a noiva de Cristo. Eu sou o motivo do sacrifício de Jesus. Você é filha. Amém? Então, viva como tal. Amém? Viva como tal. Porque muitas vezes a gente vive como se a gente não tivesse Deus. Né? Tentando achar amor por aí. Amor nas pessoas, amor, mendigando, né? Atenção. E você não precisa disso. Você pode viver em relacionamento com as outras pessoas? Pode. E deve, né? Mas você é a noiva de Cristo. Foi por você que Ele morreu. As inseguranças virão muitas vezes. Por quê? Porque a gente está no mundo. E no mundo teremos aflições, né? Talvez você seja roubada, né, Beth? Mas você é a noiva de Cristo.
Talvez você chegue em casa um dia e aí seu marido chega e fala assim, ó, o médico falou para mim que eu estou com câncer. Talvez você chegue, né, como a Fabíola e receba esse diagnóstico. Mas isso não pode tirar a sua segurança em Deus. Amém? Porque Deus, ele vai trazer para você escape. Ele vai trazer para você presença dele. Isso é suficiente. É suficiente. Você vai receber talvez uma má notícia? Vai, gente. Eu não estou profetizando para você. Mas a gente está no mundo. E aí no mundo teremos aflições. Vai chegar um dia, talvez, né, perder o emprego. E aí você precisa ir para Deus, para esse lugar aqui, e falar, Deus, o que o Senhor está querendo me falar? Quando o meu marido descobriu que tinha câncer, aí eu falei, ué, o que aconteceu? Estava tão direitinho, não fiz nada de errado. Por que isso agora, Jesus? Né? Só que eu não me revoltei contra ele. Aí o que eu fiz? Fui para os pés. E aí a gente foi mais ainda. E tem gente que foge. Tá com problema e foge da presença de Deus? Para de vir no culto? Para de ir na célula? Não, gente. É a hora que você tem que correr. Larga esse fardo e corre. E fala, Senhor, eu vou ficar aqui. Tem um dia que o Senhor falou assim para mim. Ele falou, Edna. Eu falei, Senhor, mas tanta coisa acontecendo. Não sei o que. Ele falou assim, ó, você precisa ir para esse lugar aqui. Você precisa, se você estiver no rio de Deus, se você estiver no rio de Deus, nada vai te acontecer. Então a gente precisa correr para o rio de Deus, para a presença de Deus, para a palavra de Deus, porque aí nada vai te acontecer ali. Vai estar acontecendo? No exterior? Vai. Mas aqui, ó, você vai estar segura no Senhor, amém? Para terminar, eu não posso demorar, o pastor falou. E assim, em Efésios 1:5 diz assim, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então nós somos adotados. Você sabia? Sim ou não? Nós somos adotados por Cristo. Amém? Essa palavra ninguém gosta muito, né? De falar assim que é adotado, que vai adotar. É bem complicadinho assim. Porque todo mundo quer ser filho. Legítimo, exatamente. Ninguém quer ser adotado. Mas nós fomos adotados por Cristo. E aí agora a gente é filho. Amém? E eu quero... eu não vou ler a história de Esther, mas quem conhece a história de Esther? Né? Mas eu quero também me atentar não somente na história de Esther, mas na história do primo dela, que foi quem adotou ela, né? Mardoqueu. Então o livro de Esther tem 9 capítulos ou 10, e ele fala da história dela, que, né, o rei tinha uma rainha e a rainha não obedeceu, então ele foi procurar outra rainha, e essa outra rainha, vieram muitas mulheres para o reino, e uma delas foi Esther, que era adotada. Esther não tinha nem pai nem mãe, cresceu e foi educada por Mardoqueu. Mardoqueu ele era judeu da tribo de Benjamim, ele era primo, né, de Radassa, que também chama Esther, conhecida como Esther, e ele havia adotado ela como filho. Olha que lindo, não é? E havia sido criada por ele, porque ela não tinha nem pai nem mãe. Mardoqueu a orientava e ela obedecia. E ela era preocupada em obedecer. Ficava de um lado para o e ele ficava de um lado para o outro. Depois que ela foi lá para o palácio, ele ficava lá embaixo,
que será que ele estava fazendo lá embaixo? Eu fiquei imaginando lá na história e falei, eu acho que ele ficava intercedendo, né? Porque sabe quando um pai leva o filho para fazer uma prova, né? E aí você fica, né, naquela, será que vai passar? Será que não vai passar? E Mardoqueu ficava ali como um pai para Esther. E ela seguia as instruções dele. Então tudo que Mardoqueu falava, Esther obedecia. Então você pode aí tentar se colocar no lugar de Mardoqueu, como uma mulher que tem filhos, ou você, as meninas que estão aqui também, pode se colocar no lugar de Esther, ok? Então assim, ele não se prostrava a outros deuses, né, porque Mardoqueu era judeu, e ele desvendou uma conspiração lá, né, que estavam fazendo contra o rei, também, e falou para Esther. Esther foi lá, falou para o rei depois que ela foi escolhida. E isso, gente, eu achei tão interessante, porque eu estava estudando essa parte e estava falando assim, se Mardoqueu não tivesse ali, né, naquele momento, ele não tinha ele não tinha descoberto aquilo que queriam fazer com os judeus também, né? E peraí, que eu perdi aqui. Se o povo tivesse sido exterminado, ele não haveria salvação também em Jesus, porque os judeus morrendo todo mundo, né? Também não ia ter. Então o Senhor, ele tem propósitos nas nossas vidas. Às vezes Deus fala para você fazer uma coisa e você não sabe por que Deus está te mandando. E você acaba não indo obedecer. Mas Deus está vendo lá na frente. Amém? Então, quando Deus te pedir algo, obedeça. Amém? E Amã, a educação que ele deu para ela foi fundamental para ela ser rainha também. Então, tudo aquilo que Mardoqueu ensinou para Esther foi muito importante para ela desde pequena. E aí ela honrou, né, e também Mardoqueu como um mentor dela. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso tudo, né, a vida de Mardoqueu foi uma vida com segurança. E de Esther também. De Esther, a Esther, assim, ela podia ser uma pessoa desconfiada, porque ela foi adotada, ela não teve os pais. Ela podia ser uma pessoa revoltada, né? Ela podia ser tudo isso. Por quê? Por causa da infância dela. Então, é aquilo que eu falei desde o início para vocês. A infância, né? E por isso a gente tem que tomar cuidado com os nossos filhos, traz muitas coisas e muitos traumas, muitas vezes. O seu filho, ele vai lembrar de muitas coisas da sua infância, principalmente as memórias afetivas, tudo. Por isso que a gente precisa ficar tão atenta com os nossos filhos. Porque se você for olhar para a sua infância, você lembra de muitas coisas. Coisas boas, né? E coisas que não foram tão boas. Então a gente precisa tomar cuidado. Esther poderia ser cheia de insegurança. Ela era cuidada por um primo, né? Mas ela era uma pessoa obediente. E ela era uma pessoa muito segura. Porque ela tinha Deus. E ela também deixou ser curada por Deus. E ela também não esqueceu do bem que o primo dela fez para ela, né? Ela teve esse coração de manter, porque quando já estava tudo certo lá para poder, Amã, né, preparou para que acontecesse a morte dos judeus. E ela, né, falou assim, olha, eu não tenho como falar com o rei nem intervir pelo povo. Por quê? Porque se eu for lá falar com ele, ele vai me matar. Aí Mardoqueu falou para ela assim, ó, se você não obedecer, ou se você acha que você vai escapar da morte, você está enganada. Porque a morte também vai vir para você, porque você é judia, né? Então, ela falou assim, então tá, vamos lá, vamos fazer um jejum. Vamos para o pano de saco, né? Cada um fez o jejum. Então eles clamaram ao Senhor e o Senhor trouxe o escape. O Senhor trouxe a vitória para eles. Amém? Então nós vamos ter aflições, a gente vai ter problemas, você vai ter problema.
mas você tem o Deus na sua vida. Você tem Jesus com você. Você tem um intercessor, né, que é o próprio Espírito Santo na sua vida. Então você precisa deixar essas inseguranças de lado. Gente, como foi difícil para mim deixar as inseguranças? Porque eu tinha muitas marcas. E aí eu dava muita cabeçada. É burro em ponta de faca, né, que o povo fala? Eu dava muita. Porque eu não me conhecia, e você precisa se conhecer. Ah, pastora, mas como é que eu vou me conhecer? Você vai se conhecer se você estiver aqui nesse lugar. Porque o Espírito Santo, ele revela para você. Ele vai falar, olha, né, Laís, você precisa melhorar nesse ponto. Olha, Eliane, você precisa melhorar nesse ponto. Olha, você está fazendo isso de forma errada, na sua força, no seu braço, né? Então ele vai falar para você aquilo que não está bom. Então, o que tem te paralisado? O que tem paralisado você? Nós precisamos voltar ao início de tudo, amém? Nós precisamos voltar às primeiras obras. Nós precisamos voltar lá onde o fogo realmente, né? Faz muito. Quem faz aí mais de 20 anos que você aceitou Jesus? Levanta a mão. Quem faz mais de 30? Tem alguém mais de 30? Mais 40, 50? Tá. E quem faz mais de 15 anos que você aceitou Jesus? 10 anos? 9? Os outros? Não aceitaram ainda? Pera aí, vamos botar todo mundo para cá. 5 anos que você aceitou Jesus. Você, Rebeca? 4 anos. Você, Lorenzo? 2. E os outros? As outras, né? Vai aceitar hoje? Amém. Nós precisamos voltar ao lugar seguro em Deus. Aquele quando você aceitou Jesus e você sorriu e você viu que não tinha mais nada mais precioso na sua vida. Jesus é o nosso libertador, Jesus é o nosso restaurador. Amém? A gente precisa voltar a esse lugar do fogo, onde o fogo assim incendeia você e te leva a orar pela casa e volta para que você ore pela sua família, pelo seu filho, pela sua filha, pelos adotivos que Deus vai trazer na sua vida. Ah, pastor, mas esse negócio de adoção de novo. Gente, tem muita criança perdida. Tem muito trabalho no instituto, né, Ana? É muita criança querendo ser abraçada. E aí o povo vai trazendo bebê reborn. Reborn que fala? Rebola? Não, né? Reborn. Reborn. Pois é, gente, olha. Não gosto nem de olhar. Sabe por quê? Porque é moda, né? E as pessoas gostam de moda. Isso tudo é moda. E as casas e as famílias estão desmoronando. Está desmoronando. Crianças sozinhas. E os pais e as mães trabalhando. Pastora, mas eu não vou trabalhar? Sim, você vai trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar. Mas se sai o pai e a mãe, quem é que educa? Alguém tem alguma ideia? Professoras? Sociedade? E como é que está a sociedade? Está boa? Você imagina se Mardoqueu não pegasse Esther para cuidar? O que teria acontecido? Ela não seria rainha, né? E ela seria morta. Seria outra história, gente. Se o pai e a mãe saem, se os Mardoqueus e as Esther saem de casa, quem é que fica? Quem vai dar segurança para a criança? Sim, porque nós precisamos de segurança, mas a criança também precisa de segurança. Então nós precisamos voltar ao início, ao propósito que Deus chamou você. E eu entendo que todo mundo tem, né, a preocupação de trabalhar, de fazer as coisas, mas você precisa
ir e perguntar a Deus qual é o seu propósito de vida. De Mardoqueu foi cuidar de Esther. De Esther foi obedecer e estar ali para ser rainha, para dar um livramento ao povo judeu. Olha que coisa, que grandioso. Uma adotiva que passa a ser rainha e passa a salvar o povo. O filho e a filha que você tem em casa, ele tem um propósito grandioso. Então não adianta ficar pensando só nos concursos e a faculdade que ele vai fazer. Eu não estou nem aí para a faculdade. Eu preciso que minha filha esteja no propósito do Senhor, na vontade dele. O que ela vai fazer? Mas eu preciso, essa é a minha oração, que ela esteja dentro do propósito do Senhor. Aonde vai ser? Eu não sei. Eu tenho orado para isso. Então não adianta a gente cercar de segurança a nossa família também, e você como pessoa, de emprego, de trabalho, de serviço, disso, daquilo outro, se você não tem Deus. A sua segurança não está no seu trabalho, você pode perder ele. Não estou profetizando isso. A sua segurança não pode estar no seu dinheiro. Porque eu venho um ladrão e pode... Mas vem Deus com um escape. Amém? Mas a sua segurança não pode estar nisso. A sua segurança precisa estar em Deus. Amém? E muitas vezes, esse medo, ele está sentado no trono. Esse medo que a gente leu no início. Da ansiedade, da insegurança. Ele está sentado no trono e aí as pessoas não conseguem fazer nada. Elas ficam amarradas. E aí você fica procrastinando aquilo que Deus já mandou você fazer. Quer ir lá para o instituto ajudar? Amém, Ana? Não procrastine, vá para o instituto. Tem coisas para fazer lá na quinta-feira, no sábado de manhã. Amém? Então, o que Deus está falando para você? O que Deus está mandando você fazer? Se encha da segurança do Senhor nessa noite. Amém? Para fazer o propósito que Deus está mandando você fazer. Porque senão vai passar. E você precisa correr para fazer o propósito daquilo que Deus está te mandando fazer. Talvez seja simples. É ficar na sua casa. É trabalhar menos. É ter coragem de sair do seu emprego de 12 horas. Ah, mas eu preciso trabalhar, senão meu filho não come. Deus vai prover. Deus vai prover para você. Você precisa ficar em fé. Se você fazer aquilo que Deus está te mandando, não vai faltar. Não vai faltar. Deus mandou eu sair do emprego. Já contei isso aqui, não já? Eu já estou há um ano? Acho que é mais de um ano. Olha, eu nem sabia que era mais de um ano. E Deus está provendo. Às vezes vem o desespero? Vem. Às vezes vem o ego? Vem. Às vezes vem o orgulho? Vem. Mas eu mando passar. Fala, Senhor, eu vou ficar aqui. Foi aqui que o Senhor me mandou. Amém? Você precisa, é uma luta constante com o seu ego, né? E com as coisas que você quer muito ter, mas você precisa fazer aquilo que Deus está te mandando fazer. Confie nele. Confie, você não vai ter decepção. Você não vai ser decepcionado. Amém? Deus, ele vai te dar o favor. Se você precisa se humilhar, se você precisa andar mais uma milha, mas faça isso, o Senhor é com você. Amém? Uma vez perguntaram ao Billy Graham. Billy Graham era um pregador grande, né? Em todo o mundo aí. E perguntaram para ele por que ele não era um presidente. E falou assim, nossa, mas você, né, vai em todos os lugares, em todos os países pregar, tudo. Você não tem vontade de ser presidente? Aí ele respondeu, mas você
Tá querendo me rebaixar, é? E aí você fica pensando, mas como assim, né? Presidente é o alto nível, é o mais alto nível, né? Que uma pessoa pode chegar a ser, né? Uma... Como é que é o nome? A Janja é o quê mesmo? Primeira dama, imagina. Um cargo superior, ter uma coisa assim muito grande. Ele falou, você está querendo me rebaixar? Por quê? Porque eu sou filho do soberano Deus, do Senhor do universo. E eu vou ser presidente? Não, gente. Você é filha de Deus, amada de Deus. Jesus morreu por você. E você está querendo fazer isso aí? O que você está fazendo? Às vezes as pessoas me perguntam, falam, você não está trabalhando? As pessoas me perguntam, mas você não está trabalhando? Mas você era coordenadora? Você não era isso, aquilo? Então as pessoas olham e falam assim, mas você agora está no mango, mas você tem salário? Você não sei o quê? Porque, tipo, você está fazendo isso agora? Você já fez tantas coisas grandiosas, já foi coordenadora de 3 escolas. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor do universo está me mandando fazer. Isso é grandioso. Porque eu estou dentro da vontade dEle. E eu não preciso mostrar nada para ninguém a minha vida. Sabe por quê? Porque aquilo que eu tinha lá atrás da minha infância já foi curado aqui. E Deus quer te curar aí. Para que você possa servir o propósito dEle. Vamos ficar em pé? E aí, como você estará daqui a 20 anos? Essa é a pergunta agora. Como é que você vai estar daqui 20 anos? Diga aí. Ou daqui a 30 anos? Eu vou estar com 80. Tenho 50. Daqui a 20 anos, aí, jovens, o que vocês vão ser? Daqui 10 anos. Às vezes a gente nem sabe, não consegue nem mais sonhar. Deus vai trazer sonhos para você nessa noite, amém? Ele vai trazer sonhos para você daquilo que Ele quer, do propósito dEle, que Ele tem para a sua vida. Amém? E nós vamos orar. Ô, Gabi, coloca aquele louvor que a Malu dançou, baixinho. E eu queria pedir para os supervisores, né? E para as líderes também, as pastoras, para que elas estivessem andando e orando pelas pessoas, amém? E que você possa buscar do Senhor agora. Senhor, existe insegurança dentro de mim? Eu sou insegura? Eu tenho medo? O Senhor quer te curar nessa noite. Amém? Seja sincera, fala aí com o Senhor. Feche os seus olhos. Porque muita coisa que Deus Ele te mandou fazer, você ainda não fez porque você é insegura. Porque não foi revelado ainda para você aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. E aquilo que o Senhor quer fazer na sua família. Amém? Começa a orar e falar com o Senhor. Senhor, eu tenho medo de não ser capaz. Senhor, eu tenho medo de me frustrar. Senhor, eu tenho sentimento de inferioridade. Senhor, eu tenho medo de ser rejeitada. Senhor, eu tenho medo de fracassar, por isso que eu não consigo caminhar, Deus, por isso que eu não consigo fazer aquilo que o Senhor me pediu para fazer. Senhor, eu tenho uma indecisão, eu sou muito indecisa, Senhor. Senhor, eu tenho medo de cometer erros, Pai. Eu sou insegura, eu não confio em Ti plenamente. Senhor, me ajuda, Pai, nisso. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Me ajuda porque eu quero cumprir o Teu propósito, Pai. Levanta as suas mãos. Se renda ao Senhor nessa noite. Senhor, eu me rendo. Faz um sinal de rendição aí.
Levanta suas mãos e fala: Senhor, eu quero me render a Ti, Senhor. Senhor, eu não quero deixar passar o tempo, Pai, presa no meu passado, presa na minha infância, Senhor, presa naquilo que eu vivi, presa naquilo que as pessoas, que eu fico pensando no que as pessoas estão pensando sobre mim. Senhor, eu quero cura nessa noite. Oh Deus, que o Senhor possa vir com a Tua cura nessa noite sobre essas mulheres, Pai, sobre as nossas vidas, porque nós queremos cumprir o Teu propósito como Esther. Ore aí ao Senhor agora, em nome de Jesus. Ore ao Senhor e fale com Ele: Senhor, me ajuda. Me ajuda a cumprir o Teu propósito, Pai. Me ajuda a confiar em Ti, Senhor. Oh Deus, na verdade Pai, que muitos homens saíram de casa, Senhor, e as casas estão vazias, Pai. Estão sem mães, estão sem Esther, Pai. Estão sem Mardoqueu, Pai, nas casas. E as crianças estão sozinhas, Pai. Os filhos estão sozinhos. Oh, Jesus. O Senhor sabe, conhece essa mulher, Pai, que tem lutado pela sua casa. O Senhor conhece o coração. Mas elas precisam ser cheias do Espírito Santo nessa noite. Elas precisam receber força nessa noite, Pai, para cumprir o Teu propósito, para cumprir o Teu ID dentro de casa, fazendo comida, Senhor, dando carinho para os seus filhos, protegendo os seus filhos, Pai, não terceirizando, Senhor, a educação para professores, Pai, para as pessoas que muitas vezes não têm a visão do Senhor. Senhor, crianças têm sido abusadas, crianças têm sido machucadas, Pai, são muitas, Senhor, são muitas. Muitas, Senhor, porque muitas mulheres têm perdido o seu alvo. Muitos jovens, Senhor, têm se perdido, Pai. Oh, Deus, em objetivos que não são seus. Oh, Deus, nós voltamos a Ti nessa noite, Pai. Voltamos a Ti nessa noite, Senhor. Porque essas mulheres precisam confiar em Ti. Elas precisam confiar em Ti. No Todo-Poderoso Deus, no Soberano, no Criador do céu e da terra, Senhor. Que haja arrependimento nessa noite, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Oh, Deus, perdoa-nos, Pai. Porque muitas mulheres, Senhor, têm perdido seus casamentos, Senhor, por falta de submissão, Senhor. Oh, Deus, porque são egoístas muitas vezes, porque são orgulhosas muitas vezes, Pai, e o orgulho tem acabado com os casamentos, Senhor. Oh, ajuda-nos, Deus, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, traz a restauração sobre cada vida, Deus. Traz a restauração sobre a vida desses jovens, Senhor, para que eles sejam como Esther, obediente, Senhor, confiando no futuro que há em Ti. Porque daqui a 20 anos, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 30 anos, Pai, essa pessoa precisa dizer: eu estou cumprindo o propósito do Senhor na minha vida, porque eu confio nele. Oh, porque eu me sinto seguro, porque em Jesus está a minha segurança. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar por milagres nessa noite, Pai. Milagres, Pai. Milagres em cada uma dessas mulheres, Senhor. Eu não sei o milagre que ela precisa. Peça aí ao Senhor o milagre que você precisa. Peça, porque depois você vai testemunhar o milagre. Porque o Senhor é Deus provedor. Ele fala, Ele manda, mas Ele também provê. Amém? Fala aí o que você precisa para obedecer Ele. Fala: Senhor, eu preciso de mais fé. Senhor, eu preciso confiar mais. Senhor, o Senhor quer que eu trabalhe só meio período. Eu vou trabalhar, Senhor. O Senhor vai convencer o meu marido. O Teu Espírito Santo vai falar com ele. E vai falar com ele, vai inquietar ele. Assim como inquietou o rei naquela noite, ele se lembrou de Mardoqueu. Aleluia, Deus faz tudo no tempo certo. E aí,
Mardoqueu não foi morto. E aí Mardoqueu recebeu, foi honra. Porque ele confiou no Senhor, amém? Confie no Senhor. 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 Você não vai se arrepender. Confie no Senhor. Amém? Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor? Amém. Depois vocês vão contar um milagre. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Espera um minutinho, pastor Ed. Glória a Deus. Podeis assentar? Amém? Aleluia. Aplauda mais uma vez ao Senhor. O manto, né? A unção do Senhor sobre a segurança está aqui nesta noite. Que você possa sair daqui segura. São muitas batalhas, né? E muitas lutas nas nossas vidas. Mas o Senhor é aquele que cuida de todas. Amém, queridos? Mesmo que você tenha 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos de convertida, e às vezes você ainda tem insegurança. Isso acontecia comigo. Mas é um processo de nós irmos confiando no Senhor. Então, que você possa confiar no Senhor. Ele nos empurra para isso. Pastora Edna, obrigada. Ela, falando do pastor Emerson, né? E para a glória de Deus, ele foi? Curado! Uhul! Ele foi liberado, foi o mês passado? Não, esse mês. Ele ele recebeu alta, né? Já tem 6 anos do câncer que ele teve no estômago. E o médico, a gente foi semana passada ou retrasada, agora não lembro, semana retrasada. E aí ele olhou para ele e falou, tem coisa que é só Deus que faz, né? Porque o câncer que você tinha era realmente muito agressivo, mas muito pequeno. E tem coisa que só Deus faz, amém? Então ele glorificou o Senhor mais uma vez e deu alta para ele, né? E é isso, assim, realmente o mover do Senhor, é confiar no Senhor, né? E é Ele que faz todas as coisas. Amém, gente? Amém. E a pastora Edna também, ela está à frente do nosso Instituto Vida Nova, fica aqui no bairro Vila Marcelo, se por acaso você quiser conhecer, tá? Nós temos o trabalho lá com crianças, que diga. Reforço escolar, nós temos o balé, nós temos o inglês. Ajuda aí, Malu. Cadê a Ana? A Ana é minha memória. Fala, memória. Judô, né? Tem as mulheres, né, que vai iniciar agora com a Pri, né? A psicóloga arte de costura. Tem atendimento psicológico na sexta-feira. Temos aula de balé, né? E estamos aí, né, lutando para atender mais crianças, porque nós temos uma lista bem grande para atender. Então, ore pelo Instituto para que a gente possa conseguir realmente fazer aquilo que é da vontade do Senhor. E eu sei que o Senhor tem muita coisa para fazer. Amém? Amém? E aí a gente precisa de voluntários. Então, quem quer se voluntariar 1 hora, 2 horas no sábado, na semana, nos procure e você vai ser muito bem-vindo. Amém? Tá bom? Obrigada, pastora. Verdade, gente.